realmente a vida acontece, gente. Tipo, coisas acontecem. E acontece comigo, acontece com você. O resultado final é o que a gente faz disso, na verdade, sabe? É como a gente lida, né? São processos. Nem sempre a gente vai lidar com facilidade. Hoje vai ser mais difícil que amanhã. Enfim, as coisas vão mudando também. O significado que a gente dá para as coisas vão mudando também. E isso faz parte do amadurecimento. Hoje tem coisas que eu não enxergo com muita facilidade, que daqui a 5 anos eu vou estar com uma perspectiva diferente. Senhora. E tudo bem também, sabe? Eu tô muito feliz, assim, com esse ciclo que tá se fechando, de estar aqui hoje, no final da faculdade. Acho que tem um significado muito grande para mim. É porque não é fechar o ciclo da faculdade. O ciclo também daqui do foco, ele nunca se encerra, né? A gente está sempre... A gente volta... Muitos ex-alunos voltam e voltam e voltam e voltam aqui, porque, na verdade, um ciclo não se encerrou. Ele começou aqui e sempre tem uma história para contar daqui. E eu ainda fui mais feliz ainda, corrigi prova, tive contato com os alunos. Aqui, para mim, é uma temporada assim que nunca acaba, sabe? Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E a entrevistada de hoje é uma pessoa muito famosa. Eu não sei se você ainda, porque é só uma questão de tempo também, se você ainda conhece ela pessoalmente, assim, já foi apresentado. Mas a mãe dela, eu tenho certeza que você conhece. E eu não sei também se você conhece ela pelo nome oficial, mas por Bebel ou a filha do Dil, eu tenho certeza que você já ouviu falar. But I know her. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Isabelle Ferreira, que não é caloura, não. Daqui a 20 dias, ela tá se formando médica pela UF, filha de Fernandiva. Fica aí comigo, tu vai gostar desse negócio. Senhoras e senhores, com vocês, a filha do Dil. Gente, olha, depois de 6 anos. Olha, e na verdade eu não falei todos os seus nomes. Não. A gente poderia chamar Maria Isabel Maria também. Isabel faltou, eu achei que você ia usar esse. Esse foi o ícone. Maria Isabel. Também muito conhecida, esse é Muito bom. conhecida por Maria Isabel, porque é uma das Marias, Sim. né? Quando eu falo no Instagram, bora Maria, tu já Somos se todas identifica na hora. Maria Isabel, eu mesma. Maria Isabel. poderia. Isabelle é um nome que tá em desuso na Não tua uso, vida. não me reconheço. E tem um que a gente gosta mais, que é o Doutora. Doutora aqui pra vocês, daqui 20 dias, tá bom? Essa entrevista Só aqui. pros íntimos. Só. Agora vocês me chamem de doutora. Vim até com meu traje aqui, Mediuve. Que daqui a pouco nem vou usar mais. Vai, só o jaleco, só aquele Só que o tá ali na jaleco, cadeira. meu jaleco ó, de milhões. Ó. De doutora. Bebel, eu não sei nem por onde eu começo. Eu confesso que eu estou nervosa pra essa entrevista. Tem muita responsabilidade. Se eu não fizer uma boa entrevista, tua mãe vai dar na minha cara. Ela vai assistir tudo. Ela vai botar no Instagram dela. Mas ela não tá com moral, não, sabe por quê? Ela tirou muita noite de sono da gente esse ano. Não pode. Eu não quero exigência. Eu não quero nem falar disso. Eu não quero exigência. Isso, ela tem que ver sem reclamar. Feliz da vida. Ela gastou a cota dela 2024. E ela me treinou muito pra ser médica. Porra, tem que ver o treino que eu fiz. Se eu contar. Foi investimento, sabia? Foi, ela vai falar disso com certeza. Com certeza. Eu quero começar. Então, vamos lá. Acho que eu sei por onde começar. Geralmente eu começo a entrevista falando, quando entrou a medicina? Não, isso pode ser secundário aqui. Tá. Eu quero saber uma coisa antes, que é assim. Como pesou nas suas costas ser vestibulanda de medicina, filha da Fernanda? Nossa, pesou muito, assim. Eu tive que trabalhar muito mais, eu acho, que o meu emocional do que outras pessoas, né? Eu acho que eu vim com uma carga. Eu gostaria de falar que foi uma carga que ninguém me colocou, sabe? Eu me coloquei essa carga. Eu acho que a gente faz isso em outros processos da nossa vida. A gente se coloca uma carga muito grande. E eu me coloquei. Não acho que ela me colocou essa carga, não acho que vocês me colocaram essa carga, muito pelo contrário, assim, vocês me tiravam essa carga. Eu até me lembro de uma vez, assim, no meio do processo uma vez que eu bati na trave e o Júlio me chamou para uma conversa
E você já tinha batido nessa tecla comigo, minha mãe falava muito em casa também, mas o Júlio me chamou pra uma conversa e falou assim pra mim: eu não quero que você se enxergue como você tá se enxergando, como filha da Fernanda. Ele falou assim: eu quero que você se enxergue como aluna. E eu não conseguia, assim, pra mim, eu lembro dela falar isso muito em sala, porque eu já tive muitos gabaritos, porque meus alunos, porque na química o pessoal manda bem. E eu cheguei aqui no curso muito crua. E, cara, como eu vou assumir esse papel de estar crua, se eu sou filha dela? Entendeu? Como que eu vou Exatamente. assumir esse papel? E eu não tinha como ter outro papel. Eu tava começando do zero, como outras pessoas também. Só que eu achava que eu seria mais cobrada, eu achava que eu seria mais comparada por ela, por vocês, por você, pelo Júlio, pelo Rodrigo e pelos meus colegas. Eu também achava que as pessoas veriam isso de mim. Na verdade, isso nunca aconteceu, assim. Ninguém nunca me cobrou. Mas eu me sentia muito frustrada, assim. Eu queria entregar tudo de mim, mas não para dar o meu melhor, sabe? Mas para contemplar uma coisa que eu achei que as pessoas tinham de expectativa. Então, eu acho que isso me atrasou, na verdade, sabe? O meu primeiro ano, que eu cresci muito. Meu primeiro ano eu comecei bem do zero, assim, e tive um crescimento muito grande, mas eu me senti muito insuficiente. Quando chegou no final do ano, apesar de que eu tirei 19,5 em química na UERJ no meu primeiro ano, eu ainda assim me senti muito insuficiente, do tipo, falta algo. E acabou que eu extrapolei isso para outras coisas. Por ser filha dela, eu extrapolei isso para biologia. Eu achava assim que, né, que eu tinha que performar, enfim. E me atrasou muito do ponto de vista emocional, sabe? Acho que faltou muita inteligência emocional. E o meu segundo ano, que aí sim foi quando eu deslanchei, assim, que eu estudava bem, eu tinha ritmo, eu tinha, assim, mais habilidade, eu cresci muito. No meu segundo ano, mais do que a parte de estudo, a parte de conteúdo, eu tive muitas conversas, assim, né? Feedbacks pedagógicos seus, do Júlio, e que todas as vezes esse assunto era trazido à tona, porque isso me atrapalhou. A parte emocional me atrapalhou demais, porque eu tinha essa cobrança, né? Então, acho que foi um entrave, assim, no meio do caminho, que eu tive que percorrer e de me colocar meio que na posição de todo mundo. Tipo, porque eu não sou diferente de ninguém. Aqui tá todo mundo no mesmo barco e eu tava também. E foi isso, assim, eu acho que eu levei uns 2 anos meio que pra processar isso, sabe? Pra me colocar como aluna. É porque tem duas coisas que pesam. Uma é, sua mãe é uma mulher muito forte, É, guerreira, que tem uma história de vida, né, muito marcante, de tem. luta, de vitória, de superação. E ela, por ser uma pessoa pública, né, ela fala disso, ela conta o tempo todo em sala de aula sobre isso. E aí, quando você tá ali no papel de aluna, mas não deixa de ser filha, porque não tem. É. É igual essa coisa do pessoa física, pessoa jurídica. Meu, tu Não é uma separa. pessoa, é. Tem hora que prevalece um papel ou outro, É. mas a gente não desvincula, né? Então, aluna barra filha. No momento que você tava ali, já tem aquela coisa, porra, ela é uma pessoa que tem uma presença de força muito forte. E tem uma questão que eu vejo muito que é assim, geralmente, pais muito fortes sufocam os filhos, Uhum. né? Porque, Sim. tipo assim, antes do. Não que ela tenha feito isso, mas isso é uma tendência, né? Antes do. Isso, nossa, eu já dei risada, Bessa, em reunião de pais em escola, né? Época que eu dava aula em escola. Que assim, aquele filho mais timidozinho, mais tem boca que não fala, quando vinha a mãe, meu, a mulher já vinha com o holofote aceso, É. entendeu? Ela já era o abre-alas da mocidade. Então, assim, fulano, você tá com dificuldade em matemática? Aí a criança, ele tá assim, ele tá com dificuldade. O problema dele é que, entendeu? Então, assim, tem isso às vezes. Os pais, quando são pessoas muito fortes, extrovertidas e bababá, às vezes eles dão uma minguada no filho, eles apagam um pouco o filho, né? E a tua mãe, apesar de ser uma mulher muito forte, ela sempre teve isso também, essa preocupação de fazer vocês fortes pro mundo. É. Com certeza, isso também teve muito a ver, não só com a própria história dela lá, né, de infância, de família, de tudo, mas o diagnóstico precoce da doença dela, É. né, de ali já ter recebido praticamente uma sentença.
E aí ela fala, cara, você era criança quando Éramos tudo isso muito novos. aconteceu. Então a responsabilidade dela também de preparar vocês para o mundo, de ter essa pressão nela também, né? De formar filhos fortes. Então tem isso. E tem o segundo ponto que é impossível desatrelar, porque tem muitos alunos cujos pais não são os professores de química, biologia ou relacionados ao vestibular, e que são personalidades muito fortes e já tem esse rolê. Só que você soma este ao fato dela ser a sua professora de química. E, historicamente, a professora de química do vestibular de medicina com mais gabaritos na discursiva de química da UERJ. A gente vê, eu acho muito engraçado, que até hoje, quando um aluno, assim, acidentalmente gabarita a prova de química da UERJ, os professores, eles ficam, assim, numa vaidade. Eles falam disso, máximo. assim, como se eles, sabe, zerassem a vida. Porra, tua mãe já zerou essa vida e deu a volta no planeta engatinhando e de costas Todo ano. 40 vezes, sacou? Tipo assim, ela tem um histórico de... Ela é recordista em gabarito de química na UERJ. Então, a soma disso pra você era pesada. E eu acho assim que realmente foi o que eu falei, não foi uma coisa que ela me impôs, mas eu precisei, é engraçado isso, né? Eu precisei, se ela ver, ela vai achar engraçado. Que eu precisei dar uma trava nela em alguns momentos. Por exemplo, às vezes ela se emocionava demais, assim. Ela me deu muito apoio, não me dava cobrança, mas era aquela coisa de agitação, assim, ela, né, como é que tá? E tipo, querer saber, às vezes tá em cima e às vezes o filho simplesmente não tá afim. Isso acontece com outros filhos, com outros pais, Lógico, mas comigo era diferente. Às vezes ela me vinha em sala e não era todo dia em sala que eu tava bem. Às vezes era um dia em sala, ela já me deu um esporro em sala, tipo, no meu primeiro ano. É que Adoro. eu fofocando com a Tati, fofocando, ela virou pra trás e era eu falando pra cacete. E ela olhou, tipo assim, querida. Eu não tô acreditando, Maria Isabel. Tipo assim, cara, eu vou ter que te dar um esporro aqui na frente de todo mundo. E eu fiquei muito puta com ela. Depois ela falou assim, minha filha, era um esporro de aluna. É lógico. E ela tinha que separar isso e eu também. Até que chegou no meu segundo ano, quando eu fiz a prova do Enem, que eu sabia que eu tava bem preparada. E naquele ano eu quis fazer diferente, porque eu sempre fui muito ansiosa. E ela, por estar muito envolvida no vestibular, ela fazia o seguinte: ela me levava na prova e ia falando comigo, e essa coisa da força, da agitação. E eu simplesmente não tava afim, sabe? Às vezes eu não tava afim. E eu via, isso acontecia com outros colegas meus também. E nesse dia do Enem, eu falei, cara, eu preciso me impor. Tipo, eu não quero isso pra mim. Nesse dia eu não quero. Então, o que eu combinei com ela? Falei, mãe, nos simulados você não me leva. Eu não quero que você me leve nessa prova. E aí ela ficou assim, tipo, quê? Tipo, não. Eu falei, eu não quero. E aí no ano da prova que eu passei, ela não me levou. O que eu combinei com ela? Eu acordei, tipo assim, era a prova do Enem, era tarde, então eu acordei, era umas 9 horas, ela já tava toda, né? Ela fazendo estrogonofe pra mim, não, porque você vai almoçar, porque você vai não sei o quê, E eu falei pra ela, olha, a prova é perto de casa. Nesse ano eu fui a pé. Então eu falei, não, eu não quero que você me leve. E aí ela ficou tipo, tá. Eu falei, ó, você vai se despedir de mim aqui, igual eu faço os simulados, e eu vou tranquila. Porque eu vou pensando, eu vou comigo mesma, eu vou me concentrando, eu vou tranquila, como se eu fosse fazer um simulado, porque ela me leva, lógico que era um apoio pra mim e pra ela ela ficava bem também. Mas naquele dia aquilo não era pra mim. E eu quis falar isso pra ela e ela entendeu. Só que quando eu cheguei em casa, ela falou assim: "Deixa eu ver a prova". E eu falei: "Não, mãe. Hoje eu não quero que você veja a prova". Porque aquilo era pra ela, né, pros alunos dela, mas eu sabia que um olhar diferente que ela me desse, aquilo podia me desestabilizar. Daí era a prova do Enem, daí no dia seguinte a gente teria amanhã e já começaria a reta final UERJ. Então eu falei pra ela, mãe, hoje eu não quero. E ela me respeitou, e ela falou, não, tudo bem. E meu padrasto também era professor de biologia, eles doidos pra ver a prova, e eu falei, a minha não. E aquilo é engraçado, porque te traz uma coisa de você ter que se impor, mas eu conversei, né, nesses anos
de faculdade, que eu conversei com outras pessoas fazendo vestibular, eu tive pessoas que vieram até mim daqui do curso falando isso, né? Tipo, nossa, como é que foi? O que que você fez? E às vezes a gente tem que se impor. Nossos pais, eles nos apoiam, eles têm um carinho, mas eles não sabem como é que é o seu limite emocional. Então, pra minha mãe, a gente teve que. No primeiro ano, não, porque pra mim era tudo novo, mas no segundo ano, que eu sabia que eu tava pronta, eu tive que fazer essa separação com ela. Olha, daqui chegou sexta-noite, que você me deu aula sexta durante o dia, sexta-noite, final de semana, vem a prova. Eu tô em casa, eu sou filha, eu não quero. E deu certo, assim, eu acho que as coisas fluíram. Ela viu que eu tava pronta, que aquele era o meu limite emocional. Eu via que aquele apoio era importante pra ela, como filha, como professora, mas que eu precisava me impor também. E as coisas funcionaram. Naquele dia, esse Enem, que foi o Enem que eu passei, cara, eu fiz a prova muito bem. Eu nunca senti aquilo, assim. Fiz muito bem. Eu sabia o que eu precisava fazer, eu sabia o meu limite, eu sabia a hora que eu precisava chegar. Porque eu, por exemplo, se eu chegasse muito antes, eu ficava ansiosa. Então eu tinha um limite, assim, a hora que eu tenho que chegar, com quem que eu tenho que conversar, como que eu vou me concentrar. E aquele tanto de treino que eu tinha feito com 1 milhão de simulados, aquilo tinha me preparado para aquilo. Então eu me impus para ela, olha, eu quero fazer da forma X, e essa forma eu acho que vai dar certo para mim. E deu, sabe? Tipo, daquele dia em diante eu acho que as coisas fluíram, acho que ficou bem. Mas eu precisei ter o meu papel também como filha, sabe? Para Eu separar. lembro um dia que tinha umas meninas conversando no corredor e aí falaram assim: ai, que inveja que eu tenho da Bebel, cara. Ela leva a Fernanda pra casa todo dia, pode tirar dúvida de química a hora que ela quiser. Aí o Júlio, vocês estão de brincadeira, né? Não. Vocês estão vendo só o lado positivo. Não. Você já imagina o dia que a Bebel dá um surto, que a Fernanda vai querer dar 2 palmas na cara dela Ela e queria. falar: levanta, filha minha não deita. E vamos olha, filha, tá pensando o quê? Aí elas, ai, é mesmo, né? Cara, porque a moeda tem sempre 2 lados. Corrigir simulado em casa, né? Ela corrigia meus simulados em casa. E às vezes eu ficava tipo, pô, A não fui bem. vergonha, né, de errar. Pô, porque quando ela fala pro aluno, não, filho, pô, já falei isso 10 mil vezes, tá no parágrafo 3º da página 5. Pra mim era em casa também. Você tá lendo a apostila mesmo? Quando ela manda aquela, eu Aí a gente- morro de rir. E o aluno não sabe onde enfiar a cara. Você, Isso. como filha, não sabia onde enfiar a cara 2 vezes. E eu chegava, e às vezes eu queria puxar um assunto desse com ela, e ela falava assim: não, eu te dei esse esporro lá. Tipo, aqui. Só que pra mim eu voltava com raiva, assim, a gente teve esses problemas, não era tão simples como parece, não. Aham. Tinha esses problemas emocionais, assim, né? Tipo, porra, você me cobrou isso. Ela ficava tipo, sim, você E é faz minha parte aluna. da maturidade da relação, É, né? Era você se tornando adulta e ela aprendendo a ser mãe de uma nova adulta. Você é a É. caçula. uhum, Demora mais até pra essa chave virar, né? Tipo, é, é minha última filha criança, que É. agora também é adulta, também tá impondo limite. E Foi tudo ela- muito ao mesmo tempo. Sim, e ela sempre deixou a gente muito livre, assim, pra gente escolher o que a gente queria fazer. Então, meu irmão fez uma coisa, minha irmã fez outra coisa, e eu outra coisa. Então, acaba que, assim, todos fomos alunos dela, né? Mas quando veio eu, que ela tava, assim, no auge Exatamente. assim, do trabalho dela aqui, Aham. que de todo o trabalho dela, eu acho que isso é o que ela mais gosta de fazer. Os alunos, né, para vestibular de medicina, tá aqui. Eu acho que é o nicho que ela mais amou. Apesar dela gostar de várias coisas dentro da Sim, profissão, esse é o nicho que ela sim. mais amou. Então, cara, ela se encontrou demais, assim. E eu, por outro lado, também tinha cobrança, quando você falou, né? Ah, isso é uma coisa secundária, mas até a decisão da medicina partiu muito da minha experiência com ela. Então eu tinha essa responsabilidade dupla, né? Tipo assim, ela teve um diagnóstico difícil, eu participei muito disso, e isso me motivou para medicina quando eu tinha ali uns 14 anos, quando ela fez o diagnóstico da esclerose múltipla e tal. Então isso era outra responsabilidade que eu carregava, porque eu entendi assim que além dela ser minha professora, ela me motivou. Então tem aquela coisa de você orgulhar sua mãe, e aí eu queria orgulhar duplamente, enfim, aquela coisa que eu falei, ninguém te impôs a nada, ninguém te cobra isso, mas você se cobra isso. Então teve esse processo do amadurecimento, E né? o teu despertar da medicina foi completamente nesse contexto É, da descoberta da esclerose múltipla, né? foi porque
quando eu, assim, de adolescente, não queria nada. Era uma Tu queria era zona. putaria. Putaria. Se o Júlio tivesse aqui, também estaria me chamando de piranha pra baixo. Adoro. Queria putaria, né? Zaralhava e tal. E aí comecei o ensino médio, sempre tive. Não, rapidinho, só um parênteses dessa brincadeira do eu queria putaria, porque uma coisa também maravilhosa da gente ser time, da gente ser esse salseiro que a gente é, né? E filha de Fernanda e virou família, essa porra É. toda virou família. Que assim, foi da gente acompanhar nesse rolê todo, nesses 10 anos 10 de anos. foco, né? Chegada de Bebel meio adolescentinha, virando É, adultinha, 16, 17 anos né? eu tinha. Foi. Perda de virgindade. Porque Foi, pública, né? além dela contar como ela fez cada filho, Aham. um nas coxas, Aham. outro na piscina, e a Sim, terceira com filha do Dil, Sim. né? Além de toda essa experiência compartilhada, teve um momento de compartilhar a perda da sua virgindade. Sim, uma pública, coisa pública. uma coisa time, É. família. Não, e essa parte é boa porque eu era aluna ainda. Isso. Tipo assim, aquelas pessoas eram meus colegas, mas a minha mãe tava tão orgulhosa. Empolgada. Deu, hein? Ainda contou como eu contei pra ela. Vocês querem que eu conte também? Porque eu falei pra minha mãe sempre muito objetiva, né? Porque nesse ponto eu sou bem parecida com ela, sou bem objetiva. Tinha que fazer um simulado. Tipo assim, olha, eu vou dar hoje, mas amanhã é dia de simulado. Então façam isso. Tipo assim, se tiver que dar hoje, amanhã tu vai fazer seu simulado. Então eu falei isso pra ela. Fui dormir na casa dele. E falei pra ela, porra, vou sair. É hoje, mãe. Hoje, ó, tô indo. E ela, não, beleza. E ela ficou super bem. Minha mãe ficou super de boa. E aí, pra dizer pra ela que tinha acontecido, foi no sábado, né? No dia seguinte, eu tinha que fazer o simulado. Então, eu mandei uma mensagem pra ela. Era o simulado Enem, provavelmente. Simulado Enem, que era tarde, lógico. Responsabilidade é tudo. Até isso foi cronometrado. Ó, nesse dia do simulado UERJ eu não posso, porque eu tenho que acordar cedo. Então, no dia, eu tinha que fazer o simulado Enem. Então, eu vou fazer rapidinho aqui o simulado, depois eu volto pra casa e dou detalhes. Então, na hora, enquanto estava no ônibus indo fazer um simulado, mandei pra ela, mãe, bom dia, deita dado, eu vou fazer o simulado, chegando em casa a gente conversa. Então, ela chegou falando pra geral, olha, ela me mandou deita dado. Tipo, pra quê? Eu era aluna. Não carece, mãe. Mãe, se você tá vendo isso, não há necessidade. Ela mas vai ela estar se fez. mijando de rir, minha filha, e vai contar de novo. Vai, na próxima vai aula contar que de ela novo. ver isso, ela vai falar, ela ama essa história. Então, assim, tá, você tava lá, voltando, você tava lá na sua adolescência, bem não sei o que eu quero da minha vida. Sim. Eis que... Eu assim, sempre soube que eu queria alguma coisa de saúde. Eu pensava, como eu não queria muita coisa, eu falava, porra, medicina não é pra mim, tem que estudar muito e tal. E aí eu falava, pô, vou fazer psicologia, ou vou fazer... São cursos densos também, mas que eu sempre, assim, A concorrência é menor. eu sabia que se eu estudasse, dava pra mim, né? Só que medicina eu sabia que não dava pra mim. Também não queria, não era uma coisa assim, nossa... E aí, quando eu tava no meu primeiro ano, eu sou um ano adiantada, né? Então, eu fiz o meu primeiro ano ali com 14 anos. E aí, no início daquele ano, minha mãe teve uma internação. Perdeu a visão do olho direito, a gente não sabia o que era aquilo, internou. E eu tinha 14 anos, minha irmã 18. Cara, foi um momento denso. Eu tava nas férias. E eu, de férias naquele ano, né? Com 14 anos, eu acompanhei ela em toda a internação, em todos os exames, em todas as consultas, tudo, tudo, tudo. Minha irmã já trabalhava e meu irmão também trabalhava, então era meio que eu era muito parceira dela. Não sei o que mudou ali naquele... Não teve um dia, assim. Mas eu comecei a ver que, porra, de repente aquilo ali era pra mim. Que eu tinha... Assim, eu tinha uma aproximação com essa coisa do cuidado e tal. Era a parte principalmente de neuro, que não é pra mim. Mas eu gostei daquela dinâmica, eu me dava bem, lidava com ela, gostava dos assuntos, enfim. E aí eu pensei, talvez aquilo fosse pra mim, começou a mexer comigo. Só que aquele primeiro ano eu tava muito crua, ainda tava levando meio na brincadeira, mas terminou aquele primeiro ano do ensino médio. Quando chegou no final daquele ano, eu falei, mãe, eu não quero mais estudar aqui. Estudava numa escola, quis trocar, porque eu sabia que ali não tiraria muito de mim. Eu falei, mãe, eu quero mudar de escola. E aí eu tinha bolsa, né? Minha mãe era professora, eu sempre estudei com bolsa de escola particular. E ela falou, olha, na outra escola que eu estudo, uma escola melhor, eu consigo uma bolsa pra você. Ela achou estranho, porque, tipo, eu era muito da bagunça. Ela ficou tipo, tá, você quer mudar de escola? Beleza. E aí eu mudei.
Naquele segundo ano do ensino médio, eu ainda estava meio crua e eu nunca tinha verbalizado que eu queria medicina. Eu te falei que eu queria mudar de escola. E aí ela e minha irmã começaram a sacar. E aí ela começou a trabalhar no Foco, falava comigo e eu ficava tipo, ah, não, dá pra fazer. E aí eu fui pro terceiro ano. No terceiro ano eu falei pra ela, mãe, eu quero fazer a turma medicina da escola que eu tô, porque é mais forte. Aí eu passo pra outros cursos. Se eu fizer uma coisa mais forte, eu passo. E ela e minha irmã já me sacando, tipo, tá, e aí, se não passar, você vai fazer o quê? Eu falei, ah, não sei. Vai fazer de novo? Vai fazer pré-vestibular? Ela, vamos conversar com a Ela Carol. já sabia, porque ela já Já vinha sabia, conversando comigo nos bastidores, sabe? Ah, eu acho que a Bebel vai fazer, não sei o quê. já De sabia. repente, ano que vem, eu acho que ela vai estar aqui. Aí eu falava, vamos ver É. então. Ela e minha irmã tinham certeza, assim. E eu sempre fui assim, se eu verbalizar uma coisa, eu vou atrás disso até o final, assim, até aquilo. Você teve que amadurecer muito a ideia, É. né? E aí eu achava, cara, isso não é pra E mim. muito nova também. Eu tinha 17 anos. E o que acontece? Eu, diferente da minha irmã, por exemplo, minha irmã é aquela pessoa inteligente. Inteligente mesmo. Eu me considero esforçada. Eu não tenho aquela super facilidade. Então, eu tenho que sentar horas, sentar minha bunda ali, me programar, estudar. E foi assim no vestibular, é assim na faculdade. E eu não tenho vergonha disso, não. Eu acho que é isso aí, é a minha maneira de estudar. Então, agora eu tô estudando pra residência. Cara, eu sento minha bunda ali e eu me mato até Passa a aquilo fluir. Bepantol e vai. É, tipo, é relação de cu É. mesmo. Não tinha aquela super facilidade. Então eu tinha medo, porque eu tinha convicção de que não seria um ano. E ela falava sempre pra mim, pô, meu aluno X tá tentando há 2, 3 anos e passou. Tá tentando há 4. Fulano tentou 6 anos e passou. E ela falava muito isso comigo. Tipo, se acalma, as coisas vão fluir e tal. E eu não assumia aquilo pra mim. E aí, no final do meu terceiro ano, perto do vestibular, de Enem e tal, eu dei um surto, assim, comecei a chorar e falei, eu não sei o que eu quero fazer. E aí ela e minha irmã começaram a rir, assim, meu padrasto estava junto, o Ricardo começou a rir, eles começaram a rir, se olhar e falaram assim pra mim, ninguém vai falar o que você quer fazer, você que vai falar o que você quer fazer. Todo mundo sabe, mas uma hora você vai falar. E aí eu fiz aquele vestibular e passaria e tal pra psicologia, mas aí eu pensei, porra, não é bem isso. E aí sentei e falei, mãe, você acha que dá pra conversar com a Carol pra estudar lá ano que vem? Aí ela, tá, tipo, vamos fazer acontecer. As portas já estavam abertas. E isso né? já tava, e tava tudo encaminhado, só eu que precisava realmente me comprometer com aquilo. E dali em diante, quando eu verbalizei, eu sabia que ali eu não voltaria atrás, que ali, tipo, né, aquela eu encararia pra mim como uma grande meta até aquilo se realizar. Porque quando eu entrei, você e o Júlio falavam isso comigo, que ela também falava em casa. Vai fazer o quanto precisar até passar. Vai fazer o quanto der, o quanto Não é puder. estudar pra ver se vai dar, é Não. estudar e passar. É. É. E aí eu sabia, né, naquele momento que a gente não tinha a condição de fazer a faculdade particular, isso era bem claro pra mim, na minha realidade. E eu ficava, porra, quanto tempo eu vou precisar? E aí eu ficava com aquele receio, né? Poxa, eu vou chegar aqui, como vocês iriam me olhar, né? Vocês são donos do curso, vocês são colegas de profissão da minha mãe, vocês veem vários alunos excelentes, e eu chegaria sem ser uma aluna excelente, eu sabia disso. Então tinha aquela vergonha, assim, da cobrança. E desde sempre vocês foram muito tranquilos, né? Aí o Júlio rasgava minhas redações, bolinha de merda, me xingava. E aí eu saquei que eu era como todo mundo. Tipo assim, era assim pra todo mundo. É. E aí não teve diferença, né? E o que que foi mais difícil pra você? Porque você falou, cara, eu nunca fui aluna gênia, eu nunca fui primeiro lugar da escola. Eu tomei essa decisão oficialmente muito no finalzinho. Então chegou cheia de déficit de bagagem, tendo que Uhum. aprender um monte de coisa quase que do início. Mas o seu tempo de vestibular não demorou muito, né? Não. Foi rápido, abaixo da média, inclusive. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, assim, o que que foi ali em termos de estratégia de estudo, a parte mesmo de desenvolvimento de habilidades, o que que você mais teve que se dedicar, dar atenção para conseguir crescer a ponto de ser aprovada no Enem? O meu primeiro ano, eu acho que foi mais desafiador, porque eu tive que fazer o que você falava muito pra mim, sair da zona de conforto. Quando eu fiz o meu Enem no ano de 2015, que foi o ano que eu me formei, eu tava tranquila do tipo,
Eu era muito boa em humanas e muito boa em linguagens, então eu sabia que aquilo pra mim já seria um meio caminho andado. Só que o que que foi difícil no meu primeiro ano? Eu assumi o gap, porque dá trabalho. Tipo, dá muito trabalho. Então eu sabia que toda aquela parte, né, da matemática que era denso e eu não tinha nada, a parte de naturezas eu também teria que, né, ralar muito o cu. Ali eu sabia que seria difícil. Então a minha estratégia foi ter que sentar e fazer essa parte. Por exemplo, eu não fazia antes, nos outros anos, simulados, provas antigas, eu não fazia muito simulado. Então, assim, eu tinha que administrar a questão de aprender a fazer prova com os gaps da parte que eu não gostava, que era física, principalmente porque biologia e química, eu tinha um gap que eu consegui suprir rápido porque eu gostava. Mas a parte de física e matemática, não. Então, eu tive que me debruçar ali um ano inteiro para poder melhorar a minha média. Então, foi um tempo, assim, de muita relação de cu nessa parte de gap. E ver o erro. Por exemplo, não tinha aquela estratégia de fazer o simulado e ver o que estava fazendo errado. Correr atrás e chegar no professor e falar, cara, eu não sei fazer. E monitor. Eu não fazia nada disso. Então, o meu primeiro ano, eu tinha que meio que ganhar, sabe? E aí eu tinha que ganhar em tudo, ganhar em conteúdo, ganhar em estratégia, tudo do zero. Eu lembro que o meu primeiro simulado de biologia eu tirei 8. Aí eu falei, putz, deu ruim pra mim. Tipo, a química eu tirei acho que 11, 12. Então, tudo ali pra mim era pequeno, assim, eu tinha que crescer muito, era um caminho grande. Então, a minha estratégia era, eu estudava, fazia o curso, né, de manhã, e todas as minhas tardes eu dividia nos meus principais gaps. Então, nunca negligenciei os exercícios de apostila. Então, cara, vocês separavam 60 exercícios, eu fazia os 60. Os simulados eu tinha que fazer e eu tinha que fazer a revisão dos erros. Isso que eram coisas que eu não fazia. Então, essa parte, assim, que era do gap que eu vinha dos outros anos. Quando chegou naquele final do ano, eu estava mais bem preparada para fazer prova. Então, eu tinha aumentado minhas médias. Mas eu sabia que, assim, claramente não dava. Mas eu estava satisfeita, assim, sabe? Tirei uma nota que foi boa para mim, assim, na UERJ. Longe de passar, né? Mas, assim, boa. Pô, Então, e outra, aquele peso que você tinha todo do caraca, não posso decepcionar nessa discursiva de química. Você já foi lá no primeiro ano meu e primeiro ano eu fez um tirei 19,5. 19,5. Foi. Mas assim, surpreendente, né? Porque aqui o que a gente fala que os simulados são mais difíceis são. Porque eu tirei o 19,5 lá sem nunca ter passado do 16 aqui. Eu não tirava. Ah, eu tirei 19,5 aqui, aí eu tirei 19,5 lá. Não. Tanto é que eu copiei as minhas respostas da UERJ no dia. Tu era dessa que xingava a professora de química também? Xingava. Falava, porra, simulado! Xingava. Achava que isso nunca vai cair. Tá enlouquecida. Ela tá enlouquecida. Adoro, Isso nunca vai cair. cara! Ela tá louca, ela tá desnorteada. Caía. 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 Eu cheguei lá e tirei 19,5. Nessa prova do primeiro ano, que foi do ano de 2016, foi o primeiro daqui, eu copiei as respostas. Teve tempo, eu copiei e tal. E quando eu cheguei em casa pra bater com o gabarito, eu lembro de corrigir meio que sozinha. E eu falei, eu acho que eu tirei 19,5. Aí a parte boa, aí eu dei na mão dela e ela olhou assim pra mim, tipo, que porra é essa, sabe? Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. Ela falou, cara, eu acho que tu foi muito bem. Mas eu sabia que ainda não dava e tal. E aí no segundo ano, aí, cara, foi o aparar de arestas, assim. E aí no meu segundo ano, eu já fiz uma coisa que eu não tinha feito no outro. Eu conciliei coisas no meu segundo ano daqui, né? No ano de 2017. Aí eu fazia atividade física. Aí eu namorava, aí eu saía, aí eu ia na Lapa beber, no outro dia eu não tinha simulado, tá? Eu era consciente. Aí eu ia na Lapa, eu curtia, eu saía com os meus amigos, eu, sabe, fazia coisas. Você conseguiu equilibrar melhor, porque o Equilibrei. trabalho mais árduo você já tinha tracionado naquele primeiro ano, né? Porque eu não negligenciei o primeiro ano, Sim. as falhas, assim, aí eu errei muito, eu era, E tem né? isso também. Às vezes a galera começa a comparar o que é sua rotina de estudo de um início para um final de processo e fala assim pra mim, Carol, tô me sentindo muito vagabunda. Eu, por quê? Cara, deu 5 horas da tarde, eu já cumpri
tudo que eu tinha pra fazer. Eu hoje falei que eu ia revisar os erros dos simulados, que eu ia não sei o que, não sei o que lá. Pô, 4 horas já acabei. Cara, será que não é melhor inventar alguma coisa aqui pra estudar? Eu pra quê? Pra se cansar? É. Pô, vai pra academia. Pô, aproveita hoje o dia pra você. Vai fazer alguma coisa, amanhã tem mais. Eu falo pra eles todo dia, calma, gente, amanhã tem mais. E Não tem. precisa gastar tudo hoje, não. Mas é isso, porque a pessoa tá se comparando com o início do próprio processo dela, em que dava 4 horas da tarde, e ela falava, meu Deus, o dia não rendeu nada. E parece que eu não fiz nada, e o dia já tá acabando, e eu já tô cansada, minha cabeça tá saindo fumaça. Porque o início do processo é o carro na marcha 1. Faz muito barulho o motor e o carro tá andando devagarzinho. Quando você já tá mais à frente do processo, já tem base, né? O carro tá na quarta, quinta marcha, o motor tá silencioso e o carro tá rápido. É. E quanta gente não tem os critérios certos dessa avaliação, a gente começa a questionar mesmo. Pô, tu não tá muito soltinha, não? Ô, o vestibulando de medicina pode namorar? Vestibulando de medicina pode... Pode, dependendo da fase do processo que você tá, dependendo do quanto aquilo tá te fazendo bem, porque é isso, né, cara? É uma balança. Você tem que ir botando coisas que vão te fazendo bem, porque você tem muitos momentos que você tá tirando coisas. São os sábados que você tá abdicando, são os nãos que você tá dando, são... Sim. Então, assim, é uma balancinha, né? Tem que ter ganho, não pode ter só perda. E eu acho que a gente aprende a fazer o estudo e aquela dinâmica pra vida, assim. Não é só pro vestibular. Eu sei que o vestibular é uma fase densa, é uma fase intensa, Mas a faculdade não mas... será menos, Pois né? é, a faculdade vem também com outros desafios e você já vai se tornar uma pessoa mais disciplinada. Os ganhos que se tem aqui, eles não se perdem nunca. E agora, eu posso falar isso porque agora no final da faculdade, como a Carol falou, eu já tô me formando, e aí agora já é meu segundo ano de estudo para residência. É, eu tô naquela mesma situação que eu estive naquele momento. Eu vou passar agora? Eu não sei. Mas assim, o que eu posso te dizer é que, cara, como eu tô melhor nesse ano do que no outro ano, no ano que se passou. E eu tô Sim, falando agora pra residência. Eu fiz 6 anos de faculdade. E eu tô falando de outra realidade. Mas que é a mesma realidade que eu já vivi. Então eu já completamente. vivi isso antes. Eu Você já sei conhece esse caminho, né? Esse caminho, isso. o que eu digo do processo de aprendizado, a Sim. E construção. não se perde. Eu lembro que minha mãe falava isso, tipo, nas férias do. Quando vinha, né, as férias de 2016 para 2017, eu tirei férias mesmo de descansar. E aí eu ficava, e aí, o que eu vou fazer? E ela falava, relaxa, as coisas não se perdem. Você vai voltar e você vai partir de um degrau acima. E eu não acreditava nisso. E daí, como eu falei, esse ano foi a mesma coisa. Esse ano eu já parti de um degrau acima do que eu estava no passado. E eu vejo isso nos simulados que eu tô fazendo. Então, assim, esse ganho que vocês estão tendo no vestibular agora, que eu tive, ele não se perde. No outro ano ele tá lá e você já tá um degrau acima, e você conquistou mais, e você já tá mais perto. A gente nunca acha que tá mais perto, e tá. Então, nesse segundo ano, pra mim, que foi o ano que eu equilibrei mais a vida, né? A minha saúde emocional, Uhum. a minha vida social, eu realmente estava mais perto. E eu estava mais perto, mas mesmo assim eu tombei. Foi o ano que eu falei que eu fiz o Enem, que eu pedi pra minha mãe não ir, porque eu me sentia preparada. Realmente eu estava preparada. Eu passei com essa nota, né, desse Enem de 2017. Mas eu gosto de falar que eu passei em agosto de 2018. Eu passei para UF no segundo semestre de 2018, na quinta reclassificação. E tudo bem, tipo, tudo ótimo, sabe? Tudo ótimo. Esse foi o meu processo. E é engraçado que eu ter passado no segundo semestre do ano de 2018, pra mim foi bom, porque quando chegou ali janeiro, fevereiro de 2018, que eu vi que a nota não ia dar pra entrar no primeiro semestre de 2018, aí eu recalculei a rota. E eu lembro que eu vim pra cá, essa era a época de matrícula. Eu não esqueço desse dia. Eu vim pra cá, com todo mundo fazendo matrícula, e a gente tinha marcado um horário. E aí tava eu, você, o Júlio, o Rodrigo e minha mãe. E aí vocês sentaram comigo e falaram assim: acho que você já deu muito. Então, tipo, vamos recalcular a rota? Não acho que. E aí, esse ano de 2018, aí eu fiz as específicas. Exatamente, saiu do preparatório Saí do. completo E e foi pra com tudo mim, muito foi racionalizado. muito. Agora é a hora de você abrir mais janelas para você continuar cuidando do seu bem-estar, você É. realmente fazer só uma parada de arestas Mas eu do precisei que confiar em importa. vocês. Porque eu não. Quando eu escutei isso, como assim eu vou sair do preparatório completo?
O que eu vou fazer com humanas? Só que vocês falavam pra mim, não, Você tá pronta. tá pronta. Tanto é que ela tava aprovada. Tava, Isso a maior das verdades era essa, né? Exato. Tipo, eu fiquei perto, né, no primeiro semestre, mas não sabia se daria no segundo, porque, né, a gente não tem aquilo na mão palpável, né? Então, eu fiquei na dúvida ainda. E vocês falavam pra mim, cara, fica tranquila. É isso, confia. E eu confiei, mas foi tenso. Bom, aí eu tive que recalcular, vocês me orientaram, que eu acho da orientação pedagógica, a gente confiar em alguém, é muito importante. A pessoa falar pra gente coisas que a gente às vezes não enxerga. Você tá no meio do caminho ali, você fica meio, né, cego mesmo. E aí vocês conversaram comigo e falaram, bom, a gente vai fazer um outro planejamento, vamos recalcular, vai dar certo e tal. E aí, engraçado que no ano de 2018, não era porque eu tava perto que eu deixei a peteca cair. Eu fiz de outro jeito, né? Eu fiz uma outra dinâmica. A gente arrumou formas, né? De eu continuar revendo a parte de linguagens, de humanas, e fazendo simulado, e correndo atrás, e reestudando, enfim, para não deixar aquilo ficar menos fresco. E aí eu lembro que quando eu soube que eu tava bem, que aquela tinha sido a escolha certa, foi quando eu fiz um simulado Enem, e aí saiu um ranking. E aí, nossa, né? Lógico, os alunos do foco, né? Tipo, nas cabeças. E eu fiquei entre as 5 primeiras daquele ano. Daquele simulado, assim. E aí eu falei, putz, isso não tinha acontecido comigo nem no outro ano. E aí eu falei, cara, eu vou seguir. E aí eu, tipo, no meio daquele caminho eu fui aprovada, mas eu não tinha deixado a peteca cair. Eu me orgulho muito disso, assim. Eu fui aprovada com a nota do outro ano. E você tava aguerrida. Mas eu tava lá. Tipo assim, aquele também teria sido meu ano. Foi quando tinha que ser na turma, que tinha que ser. Eu sou muito feliz no lugar onde eu tô me formando com as pessoas que eu me formei no tempo certo, na hora certa. Mas eu não tinha deixado a peteca cair, sabe? Então eu fui até o final. E eu me orgulho muito que eu descobri que eu estava aprovada aqui. Foi muito bom. Foi um dia assim. Tipo, eu vim pra estudar. Eu ia ter aula do Júlio, gente. Ia ter aula do Júlio de redação. E eu cheguei mais cedo que eu tinha que fazer uma redação pra entregar. E eu falei, bom, olha só, acordei, fui malhar, que a minha aula era tarde. Acordei, fui malhar. Falei, bom, vou chegar cedo, vou pegar uma salinha vou estudar, né? Vou ficar na convência, vou ficar na sala de estudos, faço a redação, almoço e vou pra aula. E aí eu lembro que, como eu falei, eu passei na 5ª reclassificação. Então você abre lista, abre lista, abre lista, seu nome nunca tá ali. Mas você abre a lista, né? Tipo, você vai ver. E aí eu lembro que naquela altura, assim, eu era a 5ª, né? Da lista de espera e tal, naquela altura do campeonato lá. E aí eu falei, isso era umas 11 horas da manhã, e a lista sempre saía por volta de 1 da tarde. E aí quando eu sentei, eu montei a minha mesa, o estojo, a redação, enfim. E aí eu falei, bom, eu tô ansiosa pra ver a lista, então eu vou fazer o seguinte, antes de ver a redação, eu vou abrir aqui, não vai ter saído mesmo, porque são 11 horas, sempre sai 1 hora, não vai ter saído mesmo, e aí eu vou abrir pra ver. E eu lembro que eu abri e tava lá. Aí eu falei, putz, vai acabar com o meu dia, mas eu vou abrir. E eu não lembro de ler meu nome, eu lembro que eu abri e tinha mais de 5 nomes ali. Aí eu falei, cara, eu tô aprovada. Tipo assim, acho que eu passei. Aí eu fiquei meio desnorteada, assim, tipo. Cadê Maria Isabel? Não Maria tinha, Isabel não tinha. não tinha. Bebel também não tinha. Fiquei meio. E aí eu descobri aqui. Eu lembro a festa, assim, dos professores aqui, que estavam, meus colegas, todo mundo. Griteiro. Foi muito bom, assim. E teve um momento da sua mãe também, te abraçando. Aqui. Foi o máximo. Nesse dia, aí entra a parte mãe, né? Engraçado. Esse dia a gente tava com uma obra em casa e tal. E aí eu liguei. Minha mãe sabia que eu ia vir pra cá e tal. E aí eu liguei pra ela. Só que eu liguei e falei assim, mãe. E aí comecei a chorar. Aí ela, puta que pariu. Puta que pariu, foi assaltada? Você tá onde? Você tá não sei o quê. E aí eu falei assim, mãe, passei. E ela começou a gritar. E ela gritava, gente, os pedreiros ficaram enlouquecidos com ela. Porque ela começou a gritar. Aí ela ficava, eu vou te buscar. Aí depois ela, mas você tá onde? Tipo, eu não sabia nem desnorteada, enlouquecida. Era uma coisa, tipo, eu vou te buscar, seja lá onde você Isso, estiver. tipo, eu vou aparecer aí. E aí eu fiquei no curso, e as pessoas vinham e tal. E aí eu falei pra ela que tava no curso, e eu falei, não, mãe, eu vou pra casa. Ela, não, vai. Eu acho que ela só queria sair, tipo, ela foi na rua. Aí ela saiu na rua, aleatoriamente, pegou um táxi qualquer que ela viu. E ela falou, nossa, me leva, que minha filha foi aprovada, minha filha vai ser médica. E ela apareceu aqui. E foi uma gritaria, uma coisa. E aí ela
ela me abraçou, assim, fizeram um vídeo nosso, assim, da gente se abraçar. Ela ama esse vídeo. Não, vídeo a se gente vai. Não, popularizou. vamos postar esse vídeo. Esse vídeo é tudo de Vou bom. colocar esse vídeo agora. E a gente fica se abraçando e é uma coisa, assim, meio que, tipo, sei lá, é um alívio, é uma conquista. Eu não sei, tipo, na hora, sei lá, vem um misto de sentimentos, sabe? Daquele tempo de investimento, daquele choro, daquelas aulas e aqueles esporros nas aulas, mas daquele tempo em casa em que eu falava que não ia dar e ela me abraçava, tipo, vambora. Sei lá, meio que vem tudo mesmo. É o máximo, assim. É o máximo. E dá esse orgulho para as pessoas que a gente ama, né? E a gente tá falando da tua mãe, mas eu vejo nos olhos da Gabi o orgulho que ela tem de você e você dela, né? Então é muito lindo isso, a gente conquistar alguma coisa com esforço, com luta e as outras pessoas ao nosso redor que torceram, que vibraram, que nos apoiaram, que foram o nosso porquê e por quem, elas estão ali muito felizes. Você deu aquela felicidade para elas. Caraca, isso é uma parada, assim, das mais inexplicáveis da vida. Só vivendo mesmo para saber o que significa, né? O vestibular de medicina, ele requer muito, assim. E você tem quem te acompanhe, quem te sustente mesmo, que te dê apoio, porque você vai cair várias vezes, não é uma só, não. Às vezes vai estar. Hoje vai E estar mais vestibulando de medicina tem fácil. uma coisa também, que é assim, o dia do surto aleatório. Não aconteceu exatamente nada demais. Não foi o dia que saiu o resultado, deu tudo errado. É um belo dia que travou numa lista de matemática e você sente o cocô do cavalo do bandido e É o você fim do fala, mundo. eu vou desistir. Isso não é pra mim. Que é a hora que alguém dá na tua cara, né? Ou então olha pra tua cara bem assim, já acabou, Jéssica? Tem esse Já momento, recebi né? vários. Tem um drama, tem uma coisa, assim. Tem que ter pessoas ao redor. Porque dá uma descompensada. E assim, você ter quem te compreenda é bom. Assim, a pessoa Às vezes eu queria quem passasse a mão na minha cabeça. Só que é bom, às vezes, você não ter. E eu fico feliz porque eu tinha apoio, mas eu não tinha quem passasse a mão na minha cabeça. Eu não tinha, e assim, eu não tinha em casa da minha mãe, da minha Filha, irmã. calma, se der tudo Não. errado, mamãe paga uma Não. particular pra você. Não, não paga não, papai, amor. mamãe não Não. paga, porra. Não paga Eu não, trabalho senta a igual uma bunda. filha da puta, Maria Isso. Isabel. Senta a bunda e você estuda, uma hora você vai passar. Então Assim. eu tinha, assim, minha mãe, tinha minha irmã, tinha o Ricardo, meu padrasto, tinha o Igor, que, tipo, me deu muito suporte. E aí eu chegava aqui, de repente eu queria alguém que passasse a mão na minha cabeça aqui, e eu não tinha E também. o couro comia também. Porque eu não tinha nem você e o Júlio pra passar a mão na minha cabeça. E eu lembro que uma vez a gente sentou pra conversar sobre isso e Júlio falou assim pra mim: você, pra nós, ficou uma extensão, sabe? Da Fernanda. Então, vocês me tinham também como uma aluna, mas como uma filha também. Assim, vocês tinham esse carinho com a minha mãe e estenderam isso pra mim. E também por me verem como uma extensão da família de vocês, também não passava a mão na minha cabeça. Exatamente. Então, isso era bom pra mim. Então, quando eu queria aqui, não tinha porrada Só também. tem uma forma de você vencer, quando não há outra opção. Se tiver outra opção, cara, porque vencer é um trampo. Porra, cara, vencer é a última coisa. O processo é fudido. Então, se você tiver uma outra opção, tu vai pra ela. Não adianta. A gente só vai chegar àquele lugar que a gente realmente se determinou quando todas as outras pontes, todos os outros caminhos tiverem desaparecido. É a história do queimar as pontes mesmo. Enquanto você tiver rota de fuga, é pra lá que você vai, cara. Depois você pode mudar de opinião, depois você pode tentar retomar, né? Depois você adapta o sonho, tá tudo bem, né? Mas é foda. É a vida. E uma coisa que a gente às vezes esquece, assim, que as coisas que não são imediatas, que são um processo, elas vão requerer muita adaptação, assim. Então, eu tive que adaptar muita coisa e provavelmente você ainda fala isso muito pros seus alunos, mas você falou isso em uma aula pra mim. Você fala, minha mãe fala, mas nesse dia eu acho que eu não tava legal, era uma aula sua de terça-noite, tipo, acabava 7 horas da noite, você já tá de saco cheio, você quer ir embora, você quer ir pra sua casa, você já tá achando aquilo, foi no último ano, né, que eu tava fazendo a específica, e aí que você falou
do lance, né? De ser feliz no caminho, encontrar felicidade no caminho. E realmente eu encontrei. Encontrei amigos aqui, fiz amigos em outros lugares. A minha vida continuou, eu não parou porque eu fiz vestibular. Exato. Não parou. E se você deixar isso acontecer, você vai deixar isso pra sempre, porque são 6 anos de faculdade. E aí, quando você fizer uma residência, 3 anos de residência, mais o tempo que você fez de prova pra residência, nunca vamos viver nada. Assim, nunca vamos contemplar nada de bom. A gente falou sobre adiar a felicidade, né? Aí a gente só vai ser feliz no. Tudo começa assim, a gente só vai ser feliz no final de semana. Então, de segunda a sexta, você morreu. A gente só vai ser feliz nas férias, a gente só vai ser feliz depois que a gente for aprovado, a gente só vai ser feliz depois que a gente tiver formado, a gente só vai ser feliz depois da residência, só vai ser feliz depois que a gente se tornar mãe, a gente só vai ser feliz porque, caralho, daqui a pouco tu tá com 90 anos e você ainda não ganhou autorização para, de fato, ser feliz. Aí, perdeu a graça, né? A vida, você sente que a vida é urgente? Alguma coisa, assim, mudou na tua forma de enxergar o tempo, a vida, depois dessa fase que veio esse diagnóstico da tua mãe, ver a luta da tua mãe para fazer cada dia de vida valer e qualidade de vida, que isso é uma coisa que a sua mãe tem muito forte também, né? Que não é sobre simplesmente estar vivo, é sobre estar vivo de batom vermelho, no salto, bem, pleno. Então, isso de alguma forma você sente que tá em você, assim, de sentir urgência de viver? Eu já tinha isso, porque ela teve, como você falou, o outro diagnóstico precoce quando eu tinha 14 anos. Então eu tinha um pouco isso, mas o que a gente viveu agora, recentemente, antes de eu entrar aqui, a gente estava até conversando, eu, o Rodrigo e o Júlio, que vocês viveram isso também bastante intensamente, você vai poder dizer, mas nesse período que a gente passou com ela, todos os dias eu tinha dúvida. Medo, dúvida. E no meio disso também, da situação dela, a vida continuava, né? Cheia de compromissos da faculdade. Final da faculdade, tipo, olha, eu me formo em 3 meses, então, de vez eu ficava, vou trancar a faculdade, todo mundo, não, não vai. Vamos dar um jeito, vamos fazer o que tem que ser feito. E ali é que eu tive que conciliar o meu medo, o meu desespero com o que ia ser do dia seguinte, aí sim me deu urgência, sabe? E aí eu guardo isso pra mim como uma lição muito boa do que a gente viveu. O senso de urgência, ele traz mais aproveitamento pra gente, sabe? A gente vive mais intensamente. Um dos marcos pra mim desse tempo foi que no ano passado eu tinha feito as fotos da formatura de estúdio e as minhas fotos com a Beca, aquelas fotos externas, seriam agora quando minha mãe estava internada, e foram. E eu falei, cara, eu não vou. E todo mundo pra mim, não, você vai, porque ela ia querer isso, minha mãe em coma, né? Daí eu fui e não me arrependi, porque aquele era o meu senso de urgência, aquilo só aconteceria uma vez. Então, os meus dias com ela lá, cada dia foi único, só aconteceu uma vez. Tudo aquilo me gerou muito aprendizado. E isso vale não só pro momento ruim que eu passei com ela, mas os momentos bons também. Cada dia é único. E eu lembro ano passado, quando minha mãe estava bem e eu e Igor, a gente casou, a gente fez a festa de casamento. Quando passou o casamento, eu lembro de falar assim pra ele: nossa, foi tão bom e passou tão rápido. Só que uma coisa que a gente não pensa é que o que é bom passa muito rápido e o que é ruim também passa. Passa, tudo passa. E isso que ficou pra mim de lição. O senso de urgência é viver o que a gente tem que viver hoje, porque o bom vai passar e o ruim vai passar também. Então, se pra você hoje, a fase do vestibular tá difícil, ou outra coisa, né? Às vezes você tem um problema familiar, por exemplo, pra minha faculdade, eu tava bem na faculdade, mas tava vivendo um momento pessoal difícil. O senso de urgência, eu acho que traz mais vida, a gente aproveita mais as coisas, a gente toma as coisas de lição, a gente vive mais intensamente. Então, o que é ruim hoje pra você, você falhou, ou não deu hoje, ou as coisas estão ruins, você tá com um problema pessoal, isso é hoje, amanhã não é mais. E aquilo hoje vai te dar uma lição que não volta mais. As coisas boas também vão passar. Então, assim, tudo tem que ter um senso de aproveitamento para nós. Exatamente. Os 6 anos de faculdade, aqui talvez o que eu vou falar vai ser um clichê, outras pessoas que já se formaram ou estão se formando também já passaram por aqui, talvez tenham falado. Mas passa rápido mesmo.
mesmo. Nossa, mas 6 anos passa rápido? Sim. Tipo assim, as coisas voam. Parece que foi ontem que eu tava aqui estudando. Então, o que foi bom da faculdade passou rápido, o que foi ruim também passou. O que foi bom do vestibular passou rápido. Meus dias aqui alegre, minhas tardes, meus almoços com os meus amigos, as provas que eu saía depois pra comer, pra tomar uma cerveja com o pessoal daqui, passou rápido. As coisas ruins também passaram. E é assim, tudo na vida é assim. Então, esse senso de urgência, pra mim, é o senso de aproveitamento de que a vida vale a pena. As coisas ruins trazem lições, as coisas boas deixam marcas também. E a vida é assim, sabe? Uma coisa que eu falava com a Gabi no meio desse caminho, quando minha mãe estava se recuperando, é que algumas pessoas pensam, por que isso acontece comigo? Aí vale pra tudo, né? Vale pra essa coisa de saúde, vale pra coisa do vestibular. Por que acontece comigo? A gente tem que se tirar um pouco desse protagonismo. Acontece porque acontece, a vida acontece, sabe? É. A vida acontece. Então, você não passar no vestibular, às vezes não é o seu ano e ano que vem tem de novo e a gente vai fazer melhor. A vida acontece porque acontece. Então, às vezes não é seu momento e ano que vem vai ser. E às vezes, quando a gente tá mais fraco, passando pelos momentos mais difíceis, é onde a gente percebe o tamanho do poder das vibrações positivas pelo nosso sonho, cara. Pra que as coisas sejam superadas, né? Eu digo isso às vezes no momento que você recebe um não do vestibular, da vida, do que for, né? Cara, às vezes vem da onde você menos espera, um apoio, uma pessoa que vem, que fala uma coisa pra você, que te fortalece, que te encoraja, né? Que te põe pra cima. Isso que aconteceu com a Fê esse ano, né? E a internação, o coma, aquele dia a dia ali do início, que foi muito tenso. A gente realmente ali tava. Era um dia que falava, cara, passou por isso. Nossa, mas agora entrou na fase 2. Agora, meu Deus, a próxima novidade. Melhorou aqui, piorou acolá. Cara, no meio de tudo isso, cara, foi muita enxurrada de amor. Foi. Eu tava lembrando aqui dos ciclos da vida, né? Você saindo agora da UF e quantos calouros de time foco chegando à UF. Você tava ali sentada do lado da Amanda agora, que vai começar ainda no segundo semestre. Tem a Raíssa, por exemplo. Sim. Tem a Giovana Pimentel. Eu tava lembrando dessa mensagem. Giovana Pimentel, que é caloríssima de MedUF agora. E ela foi aluna do Foco em reta final. E ela mandou uma foto doando sangue, né? E ela escreveu assim: fala pra Fê que as alunas dela da reta final também estão aqui. Entende? Tipo assim, os alunos do início, lá de 10 anos, a galera do meio do caminho, quem tinha acabado de conhecer ela, aluno calouro de time, sabe? As pessoas, assim, orando, rezando, mandando energia positiva, perguntando o tempo todo: tem alguma coisa que eu possa fazer? Vocês estão precisando de alguma coisa? Olha, minha tia é enfermeira lá no hospital, porque meu pai pode conseguir uma ambulância. Caraca! Assim, era de. Não foi? De todas as partes. E as pessoas falam: olha, se a Gabi e a Bebel precisarem de alguma coisa, não sei o quê, olha, manda um abraço pra elas. Encaminha. Carol, encaminha essa foto pra elas, porque eu quero que elas saibam que a gente tá aqui, que a gente veio. Foi um recorde no banco de sangue. Foi. O banco de sangue, eu não me esqueço disso, que eu fui visitar minha mãe um dia e tava no carro nesse dia, foi até legal. Tava no carro com meu irmão, minha irmã e minha cunhada, e aí o telefone toca, já é aquela tensão, né? E aí o telefone tocou, era do banco de sangue, aí falou comigo, né? Era meu contato que tava lá, perguntou se eu era filha dela, e a pessoa do banco de sangue, ela falou o seguinte pra mim: eu só tô ligando pra agradecer. E aí eu fiquei tipo, poxa, agradecer? Ela falou: olha, sua mãe recebeu mais de 70 doações, assim, em espaço, gente, de tipo 3 dias. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso é muita coisa. E aí eu só acho que é o ciclo. Eu acho que é o ciclo se fazendo, é um legado que aconteceu e é um legado da minha mãe, mas é um legado nosso daqui. Eu tenho muito orgulho dela por isso, mas é um legado nosso daqui. O que a gente construiu aqui foi muito grande. Eu lembro a Mavi me mandou mensagem falando o seguinte: ela falou: olha,
a enfermeira, ela foi a última a doar no dia, no sábado. Teve uma fila de espera de 2 horas e meia. Quem fica, gente, na fila de espera? Não tinha... Pra doar sangue. não Que tinha... a maioria tem medo, as pessoas têm medo Sim. né? O povo levando namorado, levando pai, levando mãe, 2 horas e meia de fila de espera. E não tinha ingresso da Ludmilla no final, tá? Isso que é bom. Não tinha. E aí a Mavi veio e me falou o seguinte, ela falou, olha, a enfermeira me perguntou, qual que é a história dessa Fernanda? Isso é muito legal, assim, o que a gente construiu aqui é que eu conto uma parte dessa história, você conta uma parte dessa história e várias outras pessoas contam uma parte da história dela também. E isso é parte do que eu vivi aqui, onde a gente encontrou, assim, uma casa mesmo, sabe? Recebemos muito amor. Eu acho de verdade, assim, a história dela, essa história de agora, eu acho surpreendente, assim, eu não consigo me acostumar com isso. Até hoje eu olho, a gente tava lá fora conversando disso, vocês todos, assim, que acompanharam, tava conversando com o Rodrigo, com o Júlio, e aí eles estavam falando que tinha dia que você ouvia nossos áudios, e vocês só se olhavam, assim, ninguém falava nada. E é isso, a gente passou por isso. Nossa, eu lembro de um dia... Porque a gente tava viajando os três, a gente tava fora do Brasil. Naquela semana mais A pior. crítica, a gente tava fora do Brasil. A gente tinha ido para um curso de gestão. E a gente tava junto, a gente tava dividindo o quarto. E aí teve um dia que eu tava chorando muito, muito, muito. E assim, falando, rezando, chorando, era tudo ao mesmo tempo. Tava muito alterada. E aí o Júlio chegou perto de mim e falou assim: o que você tá pedindo? Eu falei, eu tô pedindo pra ela ficar bem, pra ela se recuperar. Minha amiga não merece passar por isso, não sei o quê. Ele falou assim: presta atenção no que você tá pedindo, no que você tá rezando, sabe? Ele falou assim, porque a Fernanda é essa pessoa que vibra vida. Tipo, ela não quer simplesmente sobreviver entubada, sabe? Com perda cognitiva. Cara, pede que Deus haja sobre a vida dela no sentido de, se for pra ela estar aqui bem, verdadeiramente bem, seguir com a vida dela de uma forma plena, que ele mantenha ela aqui. Mas que se não for pra ser dessa forma, que ele faça o que for o melhor pra ela. Tipo, cara, aquilo... Eu fiquei com uma raiva dele na hora, assim, porque eu falei assim, eu não quero saber como ela vai ficar, eu só quero que ela fique, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi aquilo que você falou, né? As pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que falam o que a gente tem que ouvir. Muitas vezes não o que a gente quer ouvir. E, ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, ele tá certo, sabe? Eu tenho agora que... Agora, cara, é o tudo ou nada. Não era sobre sobreviver. Era sobre Deus fazer um milagre. Através dos médicos, porque às vezes, como a gente tem muito isso, né? Ainda temos pessoas que contrastam muito essa coisa ciência e Deus. Na minha cabeça não é assim, Não, mas na tem muitas minha pessoas também que não. fazem esse contraste. Então, assim, ai, Carol, acho uma heresia. Eu ouvi isso de uma amiga há pouco tempo. Acho uma heresia você ficar falando, ai, graças a Deus, ai, Deus fez um milagre. Pô, e os médicos, o doutor Rodolfo, e o doutor Paulo, e o doutor. Tá, cara, mas só tem uma maneira de Deus agir. Eu falei, porque a outra eu ainda não vi. Ainda pode ser, né? Uma coisa mais magnética, mas é através da gente, né? Através da gente. Eu falei, então, através dos médicos, de tudo, eu acredito que ela é um milagre. O que aconteceu na vida dela foi um milagre. E eu ouvi isso do Paulo no dia que minha mãe teve alta, foi numa sexta-feira, na última semana dela de internação, já no quarto e tal. Ela falou assim: quando eu sair daqui, eu quero comer o McDonald's. Pessoa simples. Pessoa simples. Quando eu sair daqui, eu quero comer um McDonald's. Eu falei, prontamente, você comerá seu McDonald's. E aí, quando ela voltou pra casa, a gente, todo mundo foi, né? A gente ficou com ela viu os bichinhos dela, tudo. E aí ela tava sentada, assim, cara, muito impactante, assim, pra mim. Ela sentada ainda tava com muito... Você visitou ela naqueles dias, né, logo depois, e tava daquele jeito ainda. Muita dificuldade de locomoção, que agora, querida, ela tá... Ai, minha filha não fala, ela tá impossível. Mas ela tava ainda com muita dificuldade, e aí eu tirei uma foto dela comendo McDonald's e eu mandei pro Rodolfo e pro Paulo. E eles muito felizes e tal, super... Ficaram muito próximos da gente, e aí o Paulo me respondeu assim... Nós só fizemos o nosso trabalho porque Deus permitiu. Então, ele me respondeu exatamente isso. Nós fizemos o nosso trabalho porque Deus permitiu. E tudo anda junto.
tudo anda junto. O trabalho que vocês fazem aqui, que vocês tocam a vida de muitas pessoas, e agora mais ainda, né? Que alcança muita gente. É porque Deus permitiu que a gente estivesse aqui, assim, fazendo, tocando a vida de muitas pessoas. E permitiu também que hoje eu me formo ainda com uma responsabilidade a mais. Não um peso, sabe? Não um peso. Mas uma responsabilidade do que eu vi acontecer com a minha mãe. Eu tenho desejo de retribuir, sabe? E eu tô terminando agora. E aí ontem foi legal que... Anteontem, na sexta-feira, eu recebi um bolo de um paciente meu... da clínica da família onde eu trabalho, por um diagnóstico que eu fiz, uma coisa muito legal, assim, um paciente que tá bem. E parece que é aquilo retornando. E não é retornando porque é um presente, não. É retornando porque é um privilégio a gente tocar na vida de pessoas. Exatamente. Então, hoje o que se faz aqui, um vestibular, um dia que tá difícil, não é para que hoje você tenha um resultado. É para que amanhã você toque na vida de pessoas e você receba a resposta do seu trabalho, do seu legado. Isso é um privilégio, sabe? Eu tava conversando lá fora com o Rodrigo e com o Júlio, e o Rodrigo falou uma coisa pra mim. Ele falou assim pra mim. Eu tinha medo e eu falava assim com a Carol: caramba, a Fernanda não vai ver a Bebel se formar. E tinha esse medo, sabe? Sim. E eu também tinha. Então, hoje, quando eu digo que eu sinto a responsabilidade, não é o peso, mas é o desejo, sabe? Aquilo te motiva. É compromisso mesmo, né? Isso, aquilo te motiva. A gente tem que ter seriedade nas coisas que a gente faz. Eu acho que realmente o universo não deve nada a gente, mas a gente deve muita coisa a ele. A gente retorna, sabe? Quando a gente faz o bem, quando a gente faz... E eu acho que existem muitas motivações para ser médico, cada um tem a sua, eu não tenho nada a ver com isso, mas a motivação de dinheiro por si só, ela não se sustenta. Tem muitas formas de ganhar dinheiro, né? Eu não tenho médicos na minha família, então eu fui descobrir o que era medicina meio que na vida mesmo, quando eu comecei. E você tem que ficar grato e tem que ser gratificante pelo exercício da profissão, porque muita coisa é em jogo ali, sabe? A gente toca na vida de muitas pessoas e isso é legal. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro que vocês ganham quando vocês trabalham aqui é uma consequência da tanto de coisa legal que vocês fazem, sabe? Exatamente. E é isso. Eu acho que o vestibular, essa fase das pessoas que estão nos assistindo, que estão no vestibular, usa isso como motivação, sabe? Usa o depois e aí tem que ter cabeça mesmo. A fase do vestibular é um amadurecimento, igual a Carol falou que eu amadureci. É um amadurecimento porque não é um curto prazo. É um plano de um médio e longo prazo. Então, assim, tem que ter cabeça para administrar isso e pensar que as coisas vão voltar, sabe? As coisas que você plantou hoje, seja fazendo um simulado difícil, seja se matando de estudar, perdendo um sábado, isso tem um retorno e é gratificante, vale a pena. É um caminho longo, mas é um caminho que a gente fica muito feliz no processo. Muitas coisas boas acontecem, sabe? E eu sou muito grata, assim, eu sou muito feliz. Pra mim, eu me formo, que eu falei, daqui 20 dias, adoro falar isso, já tá pertinho. Cadê, Matheus, o jaleco dela, pelo amor de Deus? Deixa eu mostrar. Quase que a gente esquece, menina. Não, eu trouxe ele pra mostrar que é coisa boa. Olha, gente. Calma aí. Lindo. Lindo, ó. Isabelle Ferreira, médica, doutora! Doutora! Tá bom? Não é pouca coisa, não. Entendeu? Filha e de eu tenho Fernanda muito Diva. orgulho disso aqui. Gente, minha mãe, quando ela vê esse vídeo, ela vai ficar enlouquecida com isso aqui. É muito bom. E você falou uma hora uma coisa bem legal, que foi... Tudo acontece no tempo certinho, né? E essa entrevista também tá acontecendo no tempo certo, porque muita gente tá te conhecendo hoje, justamente hoje, nessa fase de vida de doutora, casada. Sim, senhora. Entendeu? Senhora, ela. Sim. E num estágio de maturidade, que o que você entregou hoje aqui nessa entrevista foi sob um aspecto muito diferente de todo mundo que sentou aí nessa cadeira nessa temporada. Porque só sentou calouro. Nessa temporada só sentou calouro. Grande parte culpa da tua mãe. Sim. Entendeu? Ela é responsável.
fica provando esse time Foco Medicina com essa mania horrorosa de ficar Feia. batendo recordes e recordes de aprovados agora. Aham. Porque na tua época era mais humilde. Era. Cada éramos mais temporada simples. era tipo 10. Tanto é que, como você foi aprovada, esse foi o grande No motivo meio do do seu. ano. Já tinha terminado a temporada daquele ano. Foi agosto. Agora não, minha filha. Agora as temporadas, elas duram o ano inteiro. Porque se eu gravar um episódio por semana, desculpa, mas assim, faltam semanas no Não ano dá. pros aprovados. Não dá. Entendeu? Então, como esse time agora tá muito metidinho, acabou que você veio agora. E Uhum. assim, a visão que você trouxe de mundo, de vida, nessa fase que você tá, cara, eu tenho certeza que, assim, fez em muitos momentos do episódio, quem tá assistindo fazer assim, ó. Caraca, né? Aquela coisa da cabeça explodir que eu sempre falo. Porque é isso, às vezes a gente entende que o problema, a dor que a gente tá vivendo, o desafio que a gente tá vivendo é tudo na nossa vida. Ele toma uma proporção, ele preenche, assim, parece um gás que preenche todo o espaço, assim, e você fica preso naquilo. E quando você fala assim, calma aí, cara, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Os desafios vão mudando. Você viveu o teu com 14 anos, depois viveu aos 17. Teve o vestibular, 5ª reclassificação do SISU 2. E já tá aí formada. Sim. E mesmo assim, supostamente, acabou o vestibular. A vida tá o tempo todo te trazendo outros e novos desafios. De proporções, que é óbvio que a gente fica comparando proporção de problema, mas de proporções variadas. É isso que eu quero dizer, entendeu? E o que a gente faz? A gente segue. A gente vai usando os recursos dos aprendizados anteriores para as próximas experiências e com elas vai angariando novos aprendizados. Porra, não para! Eu falei em um dos episódios dessa temporada também sobre aquela frase que tem muito forte do Grey's Anatomy, que é o carrossel não para de girar. E tem muitas formas de interpretar o carrossel não para de girar, né? E o contexto que eu falei sobre isso nesse episódio vai ser diferente do que eu vou falar agora. Porque a ideia do carrossel não para de girar é assim, cara, enquanto a gente tá aqui, vivo, não adianta achar, tipo, a vida não é um morango. Não adianta ficar achando que só vão acontecer coisas boas e que... Não, cara, vão acontecer coisas muito boas. Inclusive coisas inacreditavelmente muito boas, como o que a gente acabou de falar, o grande milagre que a gente contemplou agora há pouquíssimo tempo na vida de todos nós. Eu ia falar na vida dela, mas não, na vida de todos nós. Esse milagre é de todas as pessoas que, de alguma forma, têm a vida tocada pela vida da Fernanda. Mas, ao mesmo tempo, você perdeu tua avó, Foi. Eu perdi minha avó no dia do meu aniversário. né? Que também não tá te vendo se formar, mas te viu ser aprovada no vestibular. Assim como tem um monte de vestibulando que chora porque fala, cara, eu decepcionei meu avô, decepcionei minha avó, meu pai, minha mãe, porque eu perdi essa pessoa antes de ter dado o orgulho da aprovação. Mas não! Porque a roda não para de girar, o carrossel não para de girar. E se o amor é uma energia que transcende tudo, então você é você e tudo que se materializa na sua vida tem a ver com essas pessoas que fizeram parte, que fazem fisicamente ou não mais fazem fisicamente, mas estão aí, tua avó tá aí, tá na tua matéria. E você falou disso, foi engraçado, porque era exatamente o que eu tava pensando. Graças a Deus, o milagre que a gente viveu aí, todo mundo presenciou. Quem não conhecia essa história vai conhecer agora da minha mãe. Mas eu também não quero passar essa insensibilidade para quem teve perdas. Sim. Então, você trouxe uma coisa muito interessante. Eu falei, né, da minha mãe, por ser uma pessoa que... Pô, minha mãe é minha mãe, também próxima a vocês, mas... Temos outras coisas no meio do caminho. Tem histórias, assim, de alunos nossos mesmo daqui, que eu tive mais proximidade. Uma história que me tocou muito, da Júlia, que é uma aluna daqui, ficou muito próxima da minha mãe, próxima de mim, que perdeu os pais, e aquilo nos parece injusto. E realmente a vida acontece, tem sempre com
nem sempre com coisas justas, nem sempre com alegrias. E quando você falou da minha avó, foi uma verdade, assim. Minha avó, pra mim, foi um grande impacto. Perdi minha avó no dia do meu aniversário. Quando eu fiz 24 anos, a minha avó faleceu. Agora, a minha avó é uma coisa que me pega num ponto muito interessante do meu processo. Hoje ela não me viu me formar, mas ela me viu entrar na faculdade. E uma coisa que, pra mim, vai ficar marcado pra sempre é que quando a minha avó foi internada, eu a vi em casa, eu fiz o diagnóstico dela e eu internei minha avó. Isso eu tava no início do meu internato, no 5º ano da faculdade. E eu olhei pra ela. Não é uma coisa alegre, eu não tô contando isso, assim. Mas pra você ver que as porque é o coisas. ciclo. Isso. Novamente a gente volta pra Exato. isso. Então, A vida não para, né? Exato. Então, ela não me viu, mas assim, ali eu fiz o meu papel do que ela batalhou também. E ela não me viu me formar, mas como assim não viu? Viu sim, sabe? Minha avó tá em tudo, nos planos que eu faço, sabe? E isso vai valer pra tantas outras pessoas. Exatamente. Pra pessoas que não têm, pessoas que amam no meio do caminho, ou que sofreram perdas no meio do caminho, enfim. Realmente a vida acontece, gente. Tipo, coisas acontecem. E acontece comigo, acontece com você. O resultado final é o que a gente faz disso, na verdade, sabe? É como a gente lida, né? São processos. Nem sempre a gente vai lidar com facilidade. Hoje vai ser mais difícil que amanhã. Enfim, as coisas vão mudando também. O significado que a gente dá para as coisas vão mudando também. E isso faz parte do amadurecimento. Hoje tem coisas que eu não enxergo com muita facilidade, que daqui a 5 anos eu vou estar com uma perspectiva diferente. Senhora. E tudo bem também, sabe? Eu tô muito feliz, assim, com esse ciclo que tá se fechando, de estar aqui hoje, no final da faculdade. Acho que tem um significado muito grande pra mim. Porque não é fechar o ciclo da faculdade. O ciclo também daqui do Foco, ele nunca se encerra, né? A gente tá sempre... A gente volta, muitos ex-alunos voltam e voltam e voltam e voltam aqui, porque na verdade um ciclo não se encerrou, ele começou aqui e sempre tem uma história para contar daqui. E eu ainda fui mais feliz ainda, corrigi prova, tive contato com os alunos. Aqui para mim é uma temporada assim que nunca acaba, sabe? E eu tô muito feliz, para mim é uma realização mesmo, sabe? Minha gata, parabéns. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Mais uma oportunidade da vida pra botar tua mãe pra ficar babando, tua irmã pra ficar chorando e por aí vai, entendeu? Espera na formatura. Tu tá com essa mania também. Tô. Galera, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a filha do Gil, Maria Isabel. Foi um prazer, eu amei. Amei, contei coisas íntimas. Não, Foi bom, eu foi bom. Eu avisei no começo que não ia dar certo. Foi. Tira as crianças da sala. Isso. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, certamente muito carinhoso, larga o dedo aí nos comentários, que eu vou pedir pra Maria Isabel voltar aqui pra verificar. E o melhor vai ter gente, Maria Isabel, eu gostei. Maria Isabel sem rede. Não, às vezes eles falam que me procuram no Instagram de Maria Isabel. Gente, vocês não vão achar assim. É Isabelle com 2 L's. Isso, é meu codinome. É nome de guerra. É nome de guerra. Só aqui, vocês só acham isso aqui. Então, quem quiser deixar uma mensagem, manda ver aí, tá bom? Fernanda, segura essa, viu, minha filha? Segura essa. Isso aqui foi teste pra ver se realmente teu coração saiu 0 bala. Se tu tá com as emoções em dia. Agora, depois dessa, só na formatura. Isso. Vamos nos despedir, princesas da Disney? Então vamos. Olha pra aquela câmera lá, ó. Vamos. Beijo e tchau, vai. Beijo! Beijo! Tchau!